Olá, sejam bem-vindos a mais uma Millennium Talk, hoje dedicada ao investimento diversificado. Tem sido um ano particularmente difícil para os investidores, até porque praticamente todas as classes de ativos caíram, as ações, as obrigações e, claro, afetou todo o tipo de carteiras, desde as mais conservadoras às mais agressivas, e por isso é legítimo fazermos a pergunta: porquê apostar no investimento diversificado? É isso que vamos tentar responder na próxima hora em direto por Teams, através do nosso site, e vamos estar à conversa com o Diogo Gomes, da UBS, e sim, pode e deve colocar as suas questões aqui no chat. Aproveite e classifique este webinar de 0 a 5, sendo 0 mais baixo e 5 mais alto. Coloque o número que escolheu no nosso chat e assim avaliamos a sua satisfação com o programa de hoje. Hugo, bom dia. Vamos começar pelo princípio. O que é o investimento diversificado? Bom dia, Rita. Bom, antes de mais, quero agradecer o convite do Millennium BCP para participar neste evento. É um tema muito interessante, falar de diversificação, é um tema que tem bastante complexidade. Aparentemente é simples, mas não é assim tão simples. Há quem diga que a diversificação é o único verdadeiro almoço grátis nos mercados financeiros. A verdade é que a diversificação é um conceito milenar. No Antigo Testamento já se fazia referência à diversificação ao recomendar dividir o dinheiro entre terra, negócios e liquidez. E são muitos os refrões populares que fazem alusão à diversificação. O mais clássico, não coloque todos os ovos na mesma cesta, ou o equilíbrio é a chave do sucesso. A diversificação, em última instância, é uma técnica para gerir risco. Diversificar não é uma soma das coisas que achamos que vão correr bem, mas sim um posicionamento estratégico para diferentes cenários que nos permita proteger-nos de riscos que temos identificados e de riscos que não temos identificados. O objetivo da diversificação é mitigar riscos e maximizar os retornos através de diferentes classes de ativos. A maioria dos profissionais de investimento concorda que, embora não seja uma garantia contra perdas, a diversificação é a componente mais importante para atingir objetivos financeiros a longo prazo. Diogo, disseste há pouco que diversificar não é uma soma das coisas que achamos que vão correr bem, mas sim um posicionamento estratégico. Podes dar-me um exemplo de como é que se consegue esse posicionamento estratégico? Eu posso dar um exemplo, mas antes de dar esse exemplo, eu queria-vos mostrar este gráfico. Neste gráfico, associamos a cada classe de ativos uma cor. E em cada ano ordenamos de melhor a pior. Como podem constatar, os resultados variam de ano para ano. Tentar adivinhar a ordem de melhor a pior cada ano, em si mesmo, é uma impossibilidade. Por isso, eu fazia referência que diversificar não é fazer uma soma das coisas que vão correr bem. Em relação ao posicionamento estratégico, eu vou-vos dar um exemplo. Vamos pensar que eu tenho uma carteira que só tem companhias aéreas. Imaginem o que vai acontecer, ou o que poderá acontecer se houver uma greve de pilotos. É uma greve de pilotos generalizada. É óbvio que já a minha carteira vai sofrer e vai ter uma descida importante de valor. Agora, imaginem que, em vez de só ter empresas, companhias aéreas, também tenha empresas ferroviárias. Com efeito, há boas hipóteses que o preço das empresas ferroviárias subam, uma vez que os passageiros vão dar à procura de transportes alternativos. É essa ação de equilibrar proativamente a carteira com diferentes tipos de investimento que está no centro da diversificação. A ideia é que, em vez de tentar maximizar os retornos do investimento, o objetivo é adotar um posicionamento que maximiza a probabilidade de conseguir os objetivos a longo prazo, o que eu chamei anteriormente o posicionamento estratégico. Okay. Estou quase tentada a investir em comboios. O que é preciso saber para fazermos uma diversificação, mas de forma correta? Claro, aqui voltamos ao que eu disse anteriormente. O conceito em si mesmo de diversificação é um conceito simples, mas depois, pô, na prática, é bastante complexo.
A primeira coisa que talvez tenhamos que perceber aqui é que existem diferentes tipos de diversificação. Existe, por exemplo, a diversificação entre setores e exemplos. Voltamos ao exemplo das ações ferroviárias para proteger contra eventos prejudiciais à indústria aeronáutica. Neste caso, o investidor está interessado em investir no setor dos transportes, mas dentro do setor dos transportes existem várias indústrias que podem ter comportamentos similares ou não, dependendo dos eventos. Por exemplo, a indústria ferroviária poderá beneficiar-se de uma greve de pilotos, mas se houver uma pandemia, é todo o setor de transportes que é afetado. E nesse caso... Gostei de teres dito se houver uma pandemia. Ou no caso de uma pandemia, seria todo o setor de transportes que seria afetado. Então aí a diversificação entre companhias aéreas e companhias ferroviárias não faria muito sentido e não ajudaria. Neste caso, provavelmente o que o investidor deveria fazer seria estar a investir em empresas de streaming, porque provavelmente as pessoas, ao não poderem viajar, ficarão mais tempo em casa e vão ver mais Netflix e HBO. Este conceito que eu estou a referir aqui é um conceito certamente conhecido pela maior parte dos nossos ouvintes, que tem a ver com a descorrelação. E a descorrelação é um aspecto fundamental no exercício de diversificação. Num planejamento estratégico, o objetivo último é ter carteiras de ativos que se comportem de formas distintas perante uma variedade de eventos. A dificuldade deste exercício é que, consoante o evento, um ativo pode estar correlacionado ou não. No caso anterior, companhias aéreas estaria descorrelacionado de companhias ferroviárias no caso de uma greve de pilotos, mas estaria correlacionado no caso da pandemia. Então, esse é um primeiro conceito. Depois existe outro conceito dentro da diversificação, que é a diversificação a nível de empresas. O risco não tem necessariamente de ser específico a uma indústria. Muitas vezes esse risco está a nível da empresa. Imaginem uma companhia com um líder revolucionário. Se esse líder sair da empresa ou falecer, essa empresa vai ter um impacto negativo, mesmo se estiver num setor pujante. Ou às vezes pode acontecer que uma empresa seja afetada por um risco que esteja associado à legislação ou catástrofes naturais, ou às vezes simplesmente pela preferência de consumidores, que é bastante imprevisível. Eu recordo-me, e provavelmente boa parte das pessoas também estão aqui neste chat, também se recordam do que é que foram os anos 2000, a loucura que aconteceu à volta das empresas da .com, na altura era chamada a revolução da informação. Foi um setor que veio revolucionar a economia, veio revolucionar a forma como nós vivemos. O problema é que, na altura, apesar de nós percebermos a importância daquele setor e do que estava a acontecer, era muito difícil adivinhar as empresas que iriam vingar no futuro. E a verdade é que houve poucas que vingaram, e diga-se de passagem, quase que conseguiram situações quase monopólio. E nesse sentido, numa altura em que uma pessoa percebe que este setor faz sentido, mas eu não tenho a certeza quais são as empresas que vão vingar, nesse sentido também faz sentido diversificar a carteira. Depois existe outro conceito dentro da diversificação, que é a diversificação entre classes de ativos. Eu até agora só dei exemplos do mercado acionista. No entanto, existem diferentes classes de ativos que se comportam de formas diferentes em função das condições macroeconómicas. Vamos ir mais, bom, no caso, por exemplo, da Reserva Federal subir taxas de juros. Não é o caso do que estamos a viver agora, mas os mercados não têm que necessariamente ter um mau desempenho de uma subida de taxas de juros. Muitas vezes pode acontecer que se subam as taxas de juros, mas que haja um momento tão importante na economia que isso não implique necessariamente uma recessão. No entanto, uma coisa é certa, é que um aumento das taxas de juros vai fazer diminuir o preço das obrigações. Nesse sentido, os investidores muitas vezes consideram dividir as suas carteiras em diferentes classes de ativos para proteger de riscos financeiros generalizados ou os chamados riscos macroeconómicos.
Além das ações e obrigações, existem outras classes de ativos, como as matérias-primas, os metais preciosos, estratégias alternativas, os conhecidos hedge funds, imobiliário e infraestruturas. Um aspecto que distingue estas classes de ativos é a sua acessibilidade, que nem sempre é fácil, especialmente por temas de liquidez e regulação. Na prática, existem dois tipos de mercados. O mercado público, que é facilmente acessível, e o regulado. E depois existe o mercado privado, menos acessível e não regulado. Muitas vezes, uma das formas de aceder a estes mercados é através de fundos de investimento. Mais uma vez, dou-vos um exemplo. Se algum investidor quiser comprar ouro, não é fácil e mais difícil é armazenar esse ouro de uma forma segura. No obstante, existem hoje em dia fundos de investimento que investem em ouro físico, facilitando assim o acesso a essa classe de ativos. Outro conceito à volta da diversificação tem a ver com a diversificação além fronteiras. Os riscos geopolíticos e internacionais têm impactos a nível mundial. Nós estamos a viver isso agora com a guerra na Ucrânia. Mas também existem riscos que são específicos aos países. Por exemplo, imagine uma mudança legislativa nas taxas de IRS, ou uma mudança de regulação que afeta as empresas que estão nesse país, mas que não afetam necessariamente as empresas que estão noutros países. Ou, por exemplo, e também estamos a assistir agora, países que estão em diferentes momentos do ciclo económico. Neste momento, no Ocidente, estão-se a aplicar políticas monetárias restritivas por causa da inflação, enquanto que na China está-se a aplicar exatamente o oposto, políticas monetárias expansivas, porque eles não estão a ter o mesmo problema de inflação e, por outro lado, também porque querem relançar a economia. Então, podem haver realidades distintas entre países e, nesse sentido, faz sentido diversificar além de fronteiras. Depois existe outro conceito que é a diversificação através do tempo. Ao considerar os investimentos, pense no prazo em que operam. Por exemplo, uma obrigação de longo prazo tem frequentemente uma taxa de retorno mais elevada devido ao maior risco inerente, enquanto que o investimento a curto prazo é mais líquido e rende menos. Isto também pode acontecer em relação a certas indústrias. Por exemplo, os fabricantes de aviões demoram vários anos a completar um ciclo de operação. E a apresentação dos resultados ou os resultados de uma boa estratégia alargam-se no tempo. Enquanto, por exemplo, uma empresa que esteja num negócio retalhista tem resultados muito mais relacionados com o presente. O que é importante entender aqui é que, em geral, os ativos com uma perspectiva de maior e longo prazo têm mais riscos, mas muitas vezes também têm retornos mais elevados para compensar esse risco. Diogo, são muitas variáveis para a diversificação. E quantas ações é que um investidor deve ter? Essa é uma pergunta em si mesmo muito pertinente, mas é verdade que é uma pergunta que não tem uma só resposta. E aqui eu não tinha feito referência a esse aspecto, mas é algo que as pessoas têm que ter em consideração. A diversificação está diretamente relacionada com o horizonte temporal de investimento. E o objetivo último do investidor é manter e, idealmente, aumentar o seu poder aquisitivo. Isso quer dizer que, com pouco, tem que conseguir uma rentabilidade superior à inflação. Não vai ser este ano. Mas em média, o objetivo é conseguir uma rentabilidade superior à inflação. Neste gráfico aqui, podem constatar o que aconteceu ao valor de 3 moedas ajustadas à inflação. Quem ficar em dinheiro ou quem ficar em liquidez perde poder de compra ao longo do tempo. E outro aspecto a ter em consideração é que, historicamente, são os ativos com riscos e consequentemente, mais voláteis, como as ações, que têm a capacidade a longo prazo de ter rentabilidades maiores que a inflação.
numa perspectiva de muito longo prazo, neste gráfico podem ver a evolução do dinheiro, obrigações de uma carteira balanceada de ações desde 1926, são os ativos com maior risco que têm melhor desempenho. Assim que, quanto maior for o horizonte temporal de investimento, maior deve ser o peso das ações de uma carteira. Como é óbvio, uma carteira diversificada para o investidor de 20 anos não é necessariamente a mesma para o investidor de 60 anos, simplesmente porque o horizonte temporal de investimento é diferente. Voltando a um tema que eu mencionei anteriormente, que tem a ver com os riscos. É importante identificar duas categorias de riscos. Normalmente os investidores estão confrontados com dois tipos de riscos. O primeiro é conhecido como o risco sistemático e de mercado. Este tipo de risco está associado, está associado a todas as classes de ativos e está associado com subidas de taxas de inflação, taxas de câmbio e instabilidade política. Esta categoria de risco não é específica a nenhuma empresa ou indústria. E depois existe outro tipo de risco, que é o risco não sistemático. Este risco é específico a uma empresa, indústria, mercado, economia ou país. E as fontes mais comuns deste risco não sistemático são o risco comercial, risco financeiro ou risco regulatório. Como mencionei anteriormente, diversificar não é posicionar estrategicamente para lidar com estes diferentes tipos de riscos e cenários. Assim, para concluir, fazer simplesmente aqui um resumo do que são os prós e os contras da diversificação. Começando pelos prós. Diversificação é posicionar estrategicamente para optimizar o risco da carteira e, consequentemente, ter uma carteira menos volátil. Uma carteira bem diversificada, em princípio, aumenta a taxa de retorno ajustada ao risco do investidor. E, por fim, a cultura da diversificação promove uma visão holística dos mercados e uma maior sensibilidade às novas tendências e consequentes oportunidades. Quais são os contras da diversificação? Como puderam perceber anteriormente, no processo de diversificação existem vários fatores e é verdade que é um exercício complexo. Outro aspecto a também ter em consideração é que para carteiras mais pequenas é difícil conseguir essa diversificação ótima. Outro aspecto também a ter em consideração é que há custos para ter custo de acesso a certas classes de ativos e muitas vezes não é fácil ter esse acesso a essas classes de ativos. E por último, a diversificação não elimina o risco associado a uma carteira, não é uma garantia. Há prós, há contras, Diogo, mas depois também há o lado emocional. Nós somos humanos e nem sempre agimos de forma racional. Há quem invista por motivos emocionais, não é? Aqui entramos no campo das finanças comportamentais, na psicologia e, claro, na falta de parcialidade e análise racional dos factos. Há uma infinita lista de vieses psicológicos que são abordados pelas finanças comportamentais, mas também há um conjunto que pode ser considerado basilar. Como é que as finanças comportamentais se relacionam com a diversificação? Bom, na verdade, o tema das finanças comportamentais é um tema fascinante porque, no fundo, associa a psicologia ao investimento. E é verdade, já estão identificados uma série de vieses que muitas vezes nos impedem de ser racionais no nosso processo de decisão e, em última instância, afeta o processo de diversificação. Eu vou fazer alguma menção de alguns deles que eu acho que são os mais interessantes. Um desses vieses é que todos nós temos uma grande aversão à perda. E isso quer dizer que sentimos muito mais as perdas do que os ganhos. Qual é a implicação que isso tem?
e isso faz com que tenhamos uma maior predisposição para evitar investimentos a longo prazo se eles implicarem perdas a curto prazo. Esse é um dos vieses. Depois existe outro viés chamado o efeito de exposição. Este efeito surge muitas vezes associado à aversão à perda e reflete-se da nossa tendência a precipitar ganhos e a adiar perdas. Este conceito é fácil de perceber e provavelmente quem me está a ouvir já passou por isso. Nós, quando estamos a ganhar muito num investimento, tendemos a precipitar a sua venda porque queremos encaixar esse investimento. E depois há aqueles investimentos que são as ovelhas pretas da nossa carteira que estão a perder e que nós não queremos assumir essa perda. E deixamos esse investimento arrastar-se na carteira ao longo do tempo, quando provavelmente existiam outras oportunidades de investimento que nós pudéssemos aproveitar. Existe outro viés que é o viés relacionado com o excesso de confiança. É um viés autoexplicativo. É verdade que é um viés que costuma afetar os investidores com pouca literacia financeira. São investidores que são muito confiantes, que acham que sabem tudo o que têm que saber e que toda a informação que têm são credíveis e infalíveis. O que acontece é que estes investimentos tendem a subestimar a probabilidade de sucesso e a subestimar os riscos e muitas vezes precipitando-se em decisões pouco ponderadas e desnecessariamente arriscadas. Depois há um outro viés que eu acho que é um viés muito interessante, que chamado o viés da confirmação. Este viés tem a ver com o facto que nós tendemos a valorizar as informações que corroboram aquilo em que já acreditamos. E dou-vos um exemplo muito simples. Imaginem que eu estou convencido que o mercado imobiliário vai descer. Eu vou ter uma tendência natural a ler notícias que vão nessa linha, que dizem que o mercado imobiliário vai descer. E vou ter uma tendência a evitar notícias que tenham uma decisão, tenham uma visão diferente da evolução do mercado imobiliário. Outro viés a ter em consideração, há quem lhe chame o viés manada ou também lhe chame o viés vizinho. É verdade que em períodos de maior incerteza tendemos sempre a seguir, ainda de uma forma irracional, as ações da maioria, mesmo quando essa maioria está a tomar decisões erradas. Exemplos práticos desses viés são fáceis de encontrar. Eu confesso que ainda estou a tentar perceber o fenómeno da corrida ao papel higiênico durante a pandemia. É um comportamento completamente irracional, mas a verdade é que começou a chegar aos supermercados e não havia papel higiênico disponível. E por último, este é um viés muito interessante, que é o facto que tem a ver com o marco de referência. Este viés tem a ver com o facto que sempre utilizamos um marco de referência para tomar uma decisão. O problema é que a maioria das vezes nós não validamos esse marco de referência. E dou-vos um exemplo muito simples. Nós tendemos a centrar-nos no valor nominal das coisas e não no valor relativo. Vamos imaginar, por exemplo, este ano, imagino que eu apresento a rentabilidade de uma carteira de 5%. À partida, a maioria das pessoas estaria contentada, 5% é uma boa rentabilidade. Mas se nós tivermos em consideração a inflação, que este ano é uma inflação muito elevada e cada dia que possa chegar aos 10%, neste caso, esse valor já não é assim tão interessante e em termos relativos, a verdade é que estamos a perder poder aquisitivo. Mas então como é que conseguimos controlar esses viés emocionais na diversificação? Bom, a verdade, a solução em si mesma é simples, mas pô-la na prática é difícil. Os viés controlam-se através da disciplina na tomada de decisões. Não é um exercício fácil
e ainda mais complicado é ser-se consistente no tempo. Isto é como agora em setembro, em que todos nós começamos com as boas intenções de ir ao ginásio, aguentamos umas semanas e depois acontece o que acontece. Nesse sentido, acreditamos que uma gestão profissional em que estão bem estabelecidas as diretrizes de investimento e os perfis de riscos é uma solução a ter em consideração. Depois, há um exercício também que é importante e compete a cada um de nós fazer esse exercício, é estabelecer o seu perfil de risco, que passa por entender a nossa aversão às perdas e também estabelecer um horizonte temporal de investimento. E nesse exercício, uma pessoa tem que ter em consideração que, quanto maior for a aversão ao risco, menores serão os rendimentos potenciais de longo prazo. Mas, em todo caso, estabelecer esse perfil de risco corretamente é muito importante para evitar decisões precipitadas no futuro. Uma das formas mais eficientes de ter acesso a esta gestão profissional é através de fundos de investimento multiativos. São fundos geridos por profissionais. Esses profissionais procuram otimizar a diversificação de uma forma disciplinada, respeitando as diretrizes de investimento e os perfis de risco estabelecidos. Portanto, uma pessoa tem uma grande disciplina ou então precisa de um PT para ajudar nos investimentos? Não melhor dito. Penso que já abordámos muitos pontos interessantes com as tuas respostas. Vamos passar a palavra aos nossos telespectadores, mas antes eu também tenho algumas perguntas. Numa conjuntura de inflação, subida de taxa de juros e com correlações entre obrigações e ações elevadas, que ameaças enfrentam os portfólios diversificados? Vou-me voltar a repetir, mas a verdade é que a principal ameaça é um investidor perder o horizonte temporal de investimento e ter uma visão de curto prazo, de certa forma perder a resiliência e precipitar uma venda. Como mencionei anteriormente, o objetivo último do investidor é manter e aumentar o seu poder aquisitivo. Isso quer dizer que, com pouco, tem que conseguir uma rentabilidade superior à inflação. Historicamente, são os ativos com risco e, consequentemente, mais voláteis, como as ações que têm capacidade de longo prazo para ter rentabilidades maiores que a inflação. Vou continuar com algumas perguntas minhas, mas, entanto, já sabe que pode colocar a sua questão através do nosso chat e o Diogo responde aqui em direto. Agora, vamos falar a proteção cambial não poderá funcionar contra o efeito da diversificação? Claro, a proteção cambial ou o risco cambial em si mesmo é mais um risco numa carteira. A questão é saber se queremos assumir esse risco ou não. A verdade é que as evoluções cambiais são muito difíceis de se prever e, consequentemente, é um risco difícil de integrar numa perspectiva de diversificação. Para um aforrador em euros, não tem muito sentido que o principal risco da sua carteira seja o cambial. Daí a necessidade de fazer uma cobertura total ou parcial desse risco. E face a esse clima de aversão ao risco que tu tanto falas, onde as principais classes de ativo se desvalorizam, como é que pode a diversificação contrariar esse enquadramento? Bom, eu aqui talvez devíamos ter em consideração dois aspectos. O primeiro, que já mencionei anteriormente, é o horizonte temporal de investimento, que está diretamente relacionado com a diversificação. Há que ter uma perspectiva de longo prazo. Só merece a pena investir e, consequentemente, assumir riscos aquela poupança que não precisamos a curto e médio prazo. O segundo tem a ver com a evolução do universo de investimento. Em fase de transição como a qual estamos a viver, há uma grande falta de visibilidade em relação ao equilíbrio que vamos encontrar no futuro. E, nesse sentido, há que estar muito atento à evolução do universo de investimento para assegurarmos que, no exercício de diversificação, vamos ter os ativos que vão fazer parte desse novo equilíbrio que vamos ter no futuro. E dou-vos um exemplo muito palpável.
Estamos a viver presentemente a necessidade premente de que os nossos modos de vida sejam mais sustentáveis. E estamos a assistir a um crescimento exponencial da mobilidade elétrica. É uma nova tendência que deverá ser considerada no exercício de diversificação e provavelmente as carteiras diversificadas, e já estão a fazê-lo, a integrar empresas associadas com o tema da mobilidade elétrica. Coisas novas aparecem todos os dias, agora a um ritmo assustador. Exatamente. O universo de investimento em si mesmo não é uma coisa estática, em si mesmo é algo em evolução. Exatamente. Eu relembro que pode e deve colocar a sua questão aqui no chat e eu leio para o Diogo responder, mas então eu tenho aqui também outras perguntas. Qual o impacto da opção por investimentos que cumprem os critérios SGS na rendibilidade dos fundos? Ou seja, se foi o caso, quando terá custado não investir, por exemplo, em combustíveis fósseis? Existe a ideia de que o investimento que cumpra critérios sustentáveis é menos rentável. Isso não é verdade. Existem provas empíricas que não é assim. Empresas que integram critérios sustentáveis e ESG são empresas que estão preocupadas com o futuro e que, nesse sentido, decidiram agir. Serão empresas que provavelmente vão estar mais bem preparadas para fazer parte desse futuro e nesse sentido, são empresas que deverão ter um maior potencial de crescimento. Outro aspecto também a ter em consideração é que integrar critérios ESG não implica necessariamente a exclusão de empresas no setor dos combustíveis fósseis. A ideia é simplesmente promover uma transição para um modelo económico mais sustentável. E isso também inclui a transformação de indústrias que são mais contaminantes. A questão é perceber se essas empresas, por exemplo, na indústria dos combustíveis fósseis, têm consciência do seu impacto ambiental e estão a fazer alguma coisa no sentido de ter um modelo de negócio mais sustentável. Dou-vos um exemplo, por exemplo, a EDP. A EDP, passados 35 anos, abandonou a produção de eletricidade através de carvão em Sines. A EDP é um bom exemplo de uma empresa que está em evolução e que integra critérios ESG e faz parte de muitas carteiras que integram valores ESG. Numa conjuntura de forte inflação, subida da taxa de juros e grande volatilidade no mercado acionista, qual é que é a estratégia da UBS para travar as desvalorizações acumuladas e criar valor enquanto se mantiver este enquadramento? Que isto promete que não vai parar, não é? Promete. Bom, infelizmente a UBS não tem a varinha mágica e a verdade é que nós não podemos evitar o temporal. O temporal está aí e a única coisa que a gente pode fazer é preparar-se para o temporal. Não está nas nossas mãos travar as desvalorizações. Assim que a única coisa que nós podemos fazer é manter-nos fiéis a nós próprios, respeitarmos as diretrizes de investimento e estar atento às novas tendências que eu referi anteriormente e que possam influir no universo de investimento e consequente, na forma como devemos diversificar a nossa carteira. Eu volto a insistir, é muito importante os investidores estabelecerem o seu perfil de risco de uma forma adequada. De certa forma, para que possam ser resilientes em anos como o que estamos a viver. O pior que pode acontecer num entorno como este são vendas precipitadas. Acredito que sim. Vamos já terminar, mas antes tenho uma última pergunta. Num contexto de queda generalizada, de queda de mercados e com correlação positiva entre ações e obrigações, que papel têm assumido os investimentos alternativos das carteiras? A verdade é que, além das ações e das obrigações, existem muitas das classes de ativos que podem servir de fonte de diversificação e idealmente, de descorrelação. Os investimentos alternativos são umas delas e da mesma forma que o imobiliário também é e que as matérias-primas também são. É sem dúvida uma fonte de diversificação a ter em consideração, mas na sua devida proporção, e voltamos ao que eu disse no princípio desta intervenção, não há que pôr os ovos todos no mesmo cesto.
Muito bem. Diogo, obrigada pelos teus esclarecimentos. A mim ajudou-me imenso, pelo menos. Eu agradeço o convite. Da nossa parte, já sabe, nós estamos aqui para ajudar, principalmente na literacia financeira. Também já sabe que pode e deve usar a nossa app Millennium e acompanhar todos os seus investimentos, diversificar, acompanhar mercados, o que for. Aproveite e classifique este webinar de 0 a 5, sendo 0 mais baixo e 5 mais alto, colocando o número que escolheu no nosso chat e assim avaliar a sua satisfação com programadores. Tenha a continuação de um ótimo dia.